Saúde, amados e amadas, com a paz do Senhor Jesus, pastor Estanek, pregador do mato, em mais uma exposição bíblica, dessa vez, livro dos Juízes, capítulo 9. Desde já eu te peço se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha e compartilhar esse estudo que será para a glória de Deus e a nossa edificação. Espero colaborar com o conhecimento bíblico e aquele abraço, você que nos acompanha aí ao longo desses anos. Juízes 9, versículo 1 ao 6, vamos falar de Abimeleque. Abimeleque, que é filho de uma serva, tem texto que fala, tradução que fala serva, concubina, enfim, filho de uma serva, de uma mulher, talvez pode se considerar um escorrego de Gideão. Alguns dizem que era uma mulher cananeia, que ele vai ter esse filho, mas não vai habitar com ela, não vai trazer ela para ser uma das esposas, já que ele tinha muitas mulheres, não vai. Então Abimeleque é também considerado pelos seus irmãos como meio-irmão, porque ela não habita com seu pai, com o pai deles, como as outras mulheres que eram mães desses 71. Lá na frente nós vamos ver Jotão dizendo que Abimeleque matou 70, com ele 71, e com Abimeleque 72. É o total de filhos aí de Gideão. E nós vamos ter aí esse homem que ele vai a Siquém. Amados, 90% dos presos, segundo uma pesquisa, eles estão lá por problemas com pai. Não foram criados por pai, só pela mãe. Pai, que é um homem que tem um desvio na sua vida, um escorrego ou uma vacilação, e não assume aquela paternidade, e esse filho, ele vai ser criado desse jeito, só pela mãe. Então eles vão virar vagabundo, vão ser presos, e é problema com a paternidade. Pastor, mas isso justifica? Não, isso não justifica. Ninguém virá vagabundo. Muitos também são criados só pela mãe e viram homens decentes, honrados, mas, infelizmente, a maioria descamba para esse lado, para o lado do crime, para o lado da vagabundagem, por causa da ausência do pai, ausência paterna. Vamos ver isso aqui, vamos ver um texto, uma história um pouco paralela, que dá para a gente ter uma noção, é a história de Jefté. Vamos ver no livro dos Juízes, capítulo 11, versículo 1 a 3. Olha só o que está dizendo aqui. Era então Jefté, gileadita, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté, e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Presta atenção. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E os homens levianos homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. Olha só a situação semelhante. Então ele se juntou, Jefté se ajuntou com os homens levianos, homens que agem sem pensar, não medem as consequências dos seus atos. Nós temos esse problema na sociedade. A ausência paterna causa muitos distúrbios e é isso aí que acontece. Então nós temos aqui Abimeleque, que é uma situação semelhante. É claro que talvez ele, sendo filho de uma cananeia, seus irmãos não o queriam por perto, mesmo se não fosse
mas com certeza ele era repudiado pelos seus irmãos. E Abimeleque vai a Siquém. Ele vai a Siquém. Siquém tem uma história. Siquém era uma cidade murada, ampla, tinha portões já na época de Jacó. Se nós voltarmos lá no texto, no livro de Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 32, nós vamos ver Diná sendo estrupada. Siquém tinha um príncipe com o nome da cidade, tinha um rei, e esse príncipe vai estrupar a filha de Jacó. Os filhos de Jacó vão matar todos os homens daquela cidade, e nós vamos entender que tinha muro e portões, porque Jacó vai falar com os homens que saem à porta da cidade. Pelo menos 2 versículos nós vamos ter esse assunto. Portão da cidade. Então nós vamos ter uma cidade já na época de Jacó, ampla e bem evoluída. Essa é a Siquém, uma cidade que nós vamos ter vários episódios que vai acontecer em Siquém. Siquém vai ser a capital de Israel na época de Gideão. Capital do Brasil, Brasília. Capital de Israel na época de Gideão, Siquém. É a capital, é aonde Abimeleque vai. Ele vai contratar os cabos eleitorais para a sua campanha. Ele vai fazer uma campanha política e ele vai contratar a sua família para ser cabo eleitoral dele. Qual a artimanha que ele vai usar? Qual é o argumento que ele vai usar? Vamos ver ele falando assim: qual que é melhor? Um que reine sobre vocês ou 70? Ou eu ou os 70 filhos de Gideão? Qual será o melhor? E os filhos de Gideão não estão nem aí para governar. O pedido do povo: reine sobre nós. Você, seu filho, não foi seus filhos, você, seu filho, seu neto, seria o filho mais velho. Que na parábola de Jotão talvez nós vamos entender que ele estava na palavra do pai. Nem eu, nem meu filho, nem meu neto. Aí ele vai usar, Abimeleque vai usar essa artimanha. Nós vamos ver essa artimanha sendo usada lá no Éden. Gênesis capítulo 3, de 1 a 3, vamos ler. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de todas as árvores do jardim. Olha só a interrogação. Não comerá de todas as árvores do jardim? Jogando já no psicológico, a persuasão. Aí a mulher vai explicar. E disse a mulher à serpente: do fruto de todas as árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás dele, nem tocareis, para que não morrais. Aí ela entra com outra artimanha. Certamente não morrereis. Pode comer, vocês não vão morrer não. E realmente a mulher come e não cai dura ali na hora. Porque a morte que Deus estava falando não era comer e cair dura. Eles perderiam a vida eterna. Eles morreriam, mas no tempo certo. No tempo de Deus, no tempo de uma vida. Então, e não morri, comi e não morri. Talvez até usou esse argumento para Adão comer também. E segue-se a artimanha. Porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eles já tinham os olhos abertos e eles já eram como Deus. Mas a persuasão, a artimanha, a estutice para poder iludir, enganar. Por isso a vida de um homem e de uma mulher de Deus deve estar pautada na oração, para nós termos de Deus discernimento.
Aí nós vamos ver aqui o pedido do povo, né? Que o povo fez. No capítulo 8 de Gideão, no versículo 22 e 23. Não foi? Que reine sobre nós, reine teus filhos sobre nós. Não foi isso que o povo pediu. Reine tu, depois o teu filho, no caso seria o mais velho, e depois o filho do teu filho, teu neto. Então ele chega lá em Siquém com artimanha, com astúcia, e convence o povo, os familiares. E eles vão aos homens, aos moradores da cidade e começam a espalhar. Vamos fazer Abimeleque nosso rei. Ele é nosso irmão, é nosso sangue. E eles veem nisso vantagens, a possibilidade de tirarem proveito desse reinado. Então eles vão convencer o povo a votar em Abimeleque. Abimeleque vai ser o seu rei. E convence o povo. E vão ao templo de Baal, que estava lá em Siquém, e com 70, e dão para eles 70 moedas de prata. Muito dinheiro. Dão para ele uma miséria. Ele sai com aquele dinheiro. E a Bíblia diz que com aquele dinheiro ele vai comprar, ele vai alugar alguns homens para poder fazer o que já estava no coração dele. Não sei qual argumento que ele usou, porque o povo sabia que tinha por direito para governar o seu irmão mais velho. Vou nem falar os 70, porque seria o mais velho. Mas não sei o argumento que ele usou, como que ele disse que faria. Não sei se ele disse que mataria seus irmãos. Enfim, não vamos levantar aqui nenhuma possibilidade. Deram 70 moedas de prata para ele, e com essas moedas ele alugou, ele contratou alguns homens ociosos. O que é ocioso? Ocioso e leviano, que a Bíblia está dizendo. Ocioso é desocupado, vadio. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Deus abomina o preguiçoso. E leviano é aquela pessoa que age sem pensar, não mede as consequências das suas atitudes. Então, esse tipo de gente que vai ser contratada por Abimeleque. Cuidado, pai e mãe, para não deixar seu filho ocioso. Quer dizer, desocupado, sem ter o que fazer. Tem um dito que diz: dê responsabilidade de seus filhos para que eles aprendam a ser responsáveis. O que nós estamos dando aos nossos filhos hoje é cocaína. Que em outra versão, no mundo que nós estamos vivendo, se chama celular. Lembra que um povo foi escravizado e aqueles que os escravizavam, que os forçavam a trabalhar em uma pedreira, eles davam para aqueles homens cocaína para eles mascarem cocaína, e eles viram que eles mascando a cocaína, eles trabalhavam tranquilos, sem briga. Então todo dia eles davam cocaína para aqueles homens mascarem. E o efeito das redes sociais, dos jogos, é semelhante ao da cocaína, segundo os estudiosos. E nós, pais e mães, em vez de darmos ocupações para os nossos filhos, nós estamos dando entretenimento, deixando eles vagando no mundo de ilusão, enchendo a sua mente de lixo, de pornografia. Você acha que adianta falar para eles não ver, para ele não assistir, para ele não jogar? São muitos jovens alienados, vagabundos. Dê responsabilidade aos seus filhos para que eles aprendam a ser responsáveis.
Estamos trocando as coisas criadas por Deus pelas coisas criadas pelos homens. Não estou dizendo que é errado, mas um casal casa hoje. O propósito já é: não quero árvore no meu quintal. Não quero galinha, criar galinha, nem pato, nem ganso, nem marreco, porque dá trabalho. Não quero criar cachorro e nem gato. Eu quero o quintal todo concretado. O que acontece com isso? A responsabilidade que você pode dar ao seu filho é acordar de manhã, varrer o quintal, catar frutas numa árvore, capinar o quintal. Mas você concretou tudo. Não estou dizendo que é errado. Mas meus filhos já viram um pintinho nascer, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Meus filhos ver as borboletas, lavadeiras voando. Estou dizendo que eu moro num sítio, claro, eu tenho esse privilégio. Mas onde eu fui criado, eu capinava o quintal, plantava batata doce, empim. Eu brincava de pegar a lavadeira, amarrar uma linha de pipa, linha de costurar que eu pegava da minha mãe, amarrava no rabo dela e soltava. E ficava brincando com a lavadeira. Eu via num laguinho o filhote, a rã, reproduzindo seus filhotes. É interessante você ver o cachorrinho, a mãe da cria, e você vê o filhotinho desde pequenininho. Aí seu filho vai criando, vendo a natureza de Deus. Pelo contrário, o cachorro, a galinha, o gato, o galo, que ele conhece, é o cachorro que fala, é a galinha que fala, são lá do computador. Então nós estamos eliminando a natureza. Não estou dizendo que está errado. Você quer concretar seu terreno, o problema é seu. Mas você está eliminando o que você... o serviço, a sua preguiça. Você não quer ter trabalho. Pouco tempo agora, um rapaz chega em casa, ele vai até a sua filha, e a sua filha está com a fita crepe na boca, ou espaladrapo, colado na boca. Ué, o rapaz se apavora com aquilo, ele pega o celular e começa a filmar, que a intenção dele era mostrar para a família da moça aquele procedimento horrível, aquele horror. Ele começa a filmar, apavorado, e ele tira aquele troço da boca da criança e vai atrás da esposa, um menino de 18 anos. E para a infelicidade dele, a menina está sentada lá na cozinha com o celular na mão. Droga, cocaína. Cocaína. É uma droga. Você vê até pessoas de idade com abstinência. Se tirar o celular dele ou dela, morre, passa mal, dá crise de nervo, de tremedeira, porque o efeito é semelhante ao da cocaína. A vida humana é pautada numa busca por prazer e satisfação. E talvez você está sendo essa mãe, não teve coragem ainda de colocar a fita crepe na boca da criança, mas está dando a droga que é o celular. E vai ser um viciado, uma viciada igual você. Olha o que você vai entregar para a sociedade. E não adianta falar para os seus filhos não fazerem se você não tem o exemplo. Então, procura ocupar os seus filhos. Estudo. Coloca limite. Coloca limite. Coloca os seus filhos para estudar, para trabalhar, para aprender a ter responsabilidades na vida. Até a liberdade tem limite. O trem é livre, mas dentro dos trilhos. Até a liberdade tem limites. Investe pesado nos seus filhos. Investe pesado nos seus filhos para que eles tenham valor, para que eles não sejam comprados por Abimeleque. Dá a seus filhos valor moral, valor ético, valor espiritual, valor profissional. Isso é responsabilidade de pai e mãe.
Abimeleque está querendo contratar os seus filhos. E um vagabundo, que era o caso de Abimeleque, conhece o outro. Estamos vendo crianças de 10 anos com um fuzil, com a pistola na mão, sendo contratada por Abimeleque. O pecado de Davi antes de Betseba foi estar ocioso, desocupado, vagando, vagabundando, andando no palácio. O homem viverá do suor do seu rosto. O homem deve estar ocupado. A maioria dos incestos, estrupos, são homens que estão vagando, desocupados. Então, todo homem tem que estar ocupado. E nós temos que dar ocupações para os nossos filhos, para que eles não sejam contratados por Abimeleque. E depois que eles forem contratados por Abimeleque, eles vão colocar a culpa nos pais. Nos Estados Unidos da América, um jovem sentenciado à morte, qual o seu último pedido? Quero falar com a mamãe. E quando a sua mãe se aproximou dele, pensando que ia levar um abraço, ele dá-lhe uma mordida na face da mãe, arrancando um pedaço, e a responsabilizando por ele estar agora sentenciado à morte. 2 rapazes foram criados juntos. Os pais davam ocupação, olhava a sua mochila, quando ele chegava em casa, se tinha alguma coisa diferente. O outro entrou no caminho do crime, chegava em casa com roubo, e a sua mãe e seu pai batiam um pau, não queria saber de onde veio. Ele foi preso. E esse amigo, que era criado com responsabilidade dos pais, foi visitá-lo. E quando chegou lá, ele culpou os pais. Ele disse: se meus pais me criassem igual os seus, eu não estaria aqui. De fato, é uma verdade. Então essa exposição, esse conteúdo nos chama a responsabilidade como pais. Nós estamos dando uma vaquinha para os nossos filhos. Nós, em vez de darmos um anzol, ensinarmos a eles a pescarem, nós estamos dando peixe frito. E isso não é bom. Não é bom. Eu disse dando a vaquinha porque nós temos a história da vaquinha. O pastor foi visitar uma ovelha e chegou lá, tudo cheio de mato, e muita terra, mas tudo cheio de mato. E o pastor perguntou: como vocês vivem aqui? Nós vivemos dessa vaquinha. Ela dá leite, ela dá cria, a gente faz o corte, vende. E o pastor deu ordem a 2 obreiros: matem aquela vaquinha, dá o jeito de vocês. E eles mataram a vaquinha. E o pastor, depois de alguns anos, voltou lá. E quando o pastor chegou lá, para surpresa dele, estava tudo plantado, carro zero na porta, casa reformada. Por quê? Ele matou a vaquinha. Mata a vaquinha do teu filho. Ensina ele a ser homem. Ensina ela a ser mulher. Mata essa vaquinha. Porque senão seu filho não vai prosperar. Não vamos ser burros, ignorantes. Porque os animais são inteligentes. Eles tiram os filhos da zona de conforto. A águia, ela faz o ninho almofadinho, mas em cima de espinhos. Quando o filhote tem que voar, ela vai lá e tira o almofadinho, os espinhos começam a espetar. Ele vai ter que sair daquele ninho. Estamos vendo aí jovem de 20, passando, desobedecendo a Deus, porque a ordem é: deixará pai e mãe iniciar sua mulher. Estão passando de 20, chegando a 30 dentro de casa, porque tem uma zona de conforto, tem um almofadinho, tem uma vaquinha. Outro dia veio uma cabrita, prenha, trouxemos do Mato Grosso, chegou aqui no sítio.
A bichinha pariu dois. Pariu dois. E mal nasceram, já entraram na zona de conforto, deitaram os dois. Ficaram lá no chão. Rapaz, sabe o que a mãe fez? Deu uma surra de cabeçada nos dois. Deu uma surra de cabeçada e matou. Mas, o que acontece? Depois da surra, os dois ficaram em pé, rapaz, durinho, pruminho. Acabou a zona de conforto. Não deitaram mais. Caramba. E o macaco? A macaca fêmea, né? O macho. Carregando o macaquinho nas costas. Aí, entrou na zona de conforto. Não quer sair das costas da mamãe. Ah, sabe o que a mãe faz? Pega ele e vai no lago e para com ele dentro d'água. Ah, pastor, mas que maldade, maldade? Vai achando que você está criando anjinho, depois que botar asa você vai ver. Vai criar asa, esse anjinho vai criar asa e vai voar. Não é maldade, é mãe, é pai, é responsabilidade, é inteligência. Aí o macaco aqui, quando ele vê que está se afogando, ele pula fora. Aí, barriguinha da mamãe de novo. Ah, é? Vamos lá na água de novo. Até ele sai. Ele não é bobo, não quer morrer afogado. Mas aí, os seres humanos, muitas das vezes, estão sendo ignorantes. Pior do que os animais. Os animais são inteligentes, enquanto muitos seres humanos são ignorantes. Ah, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Não vai? Também não vai chegar onde você chegou. É simples assim. É desse jeito. Ó, o Abimeleque está querendo contratar teu filho, tá? Abimeleque morreu, mas aquele espírito que possuiu ele está por aí. Quanta rapaziada nova, moças, estão sendo contratadas para o mercado de prostituição. Talvez sua filha, seu filho estão se vendendo, se prostituindo dentro de casa e você não sabe porque não quer saber. Ah, eu não vou. Quem sabe tua filha está vendendo foto aí dela nua para a internet? Tá acontecendo muitas coisas que eu não quero tirar a privacidade do meu filho. Que privacidade? Que privacidade? Vigia, a Bíblia fala, não adianta você orar se você não vigiar. Vigiar e orar. Primeiro vigia, depois ora. Não adianta oração também sem ação. Adianta não. É oração e ação, atitude, decisão. Tem gente que Deus está querendo ação e ele está lá prostrado, igual Josué. Ah, acabou. Como é que Josué disse? Ih, agora vão riscar o nome do teu povo da terra. Já era nós. Deus está dizendo, levanta daí, rapaz. Age. Age. Ah, Senhor, me dá força. Você já é forte. Deus te ergueu para vencer. Não foi para perder seus filhos para Abimeleque. Então, pai e mãe são responsáveis para não deixar o filho ocioso, que vão ser contratados por Abimeleque. E qual é a missão? Matar seus 70 irmãos. Essa era a missão. Os homens contratados para isso, matar seus 70 irmãos. E matar sobre uma pedra. Então não deixe seus filhos ser sem valor moral. Ele vai arrancar de casa seus irmãos, prender e matar em cima de uma pedra. Vamos ver alguns textos aqui. Gideão, ele matou o boi de Baal como sacrifício ao Senhor em cima de uma pedra. Se você ver outro texto aqui, eu não vou ler para não se estender, mas você pode conferir aí. 1 Samuel 6,15. Vai ter um sacrifício também em cima de uma pedra. Era costume, era de Israel oferecer ao Senhor sacrifícios em cima de uma pedra. Existe a linha de raciocínio que esses 70 filhos de Gideão
foram sacrificados ao suposto Deus Baal, ao ídolo. Mas eu não quero dar voz onde a Bíblia não tem voz. Amados, após isso, Abimeleque vai ser declarado rei. Após matar seus irmãos, ele vai ser declarado rei debaixo do carvalho, junto a Siquém. Nós vamos ver esse carvalho, é um lugar famoso, possivelmente, provavelmente, o carvalho que Abraão ofereceu um sacrifício a Deus, que Abraão morou por algum tempo, recebeu a visita do Senhor ali, debaixo do carvalho, em Gênesis 12, 6 e 7. Provavelmente, possivelmente, possibilidade, é o mesmo onde Josué renovou a aliança com o povo de Israel, junto ao carvalho em Siquém, em Josué 24. Então o carvalho já era um lugar famoso, uma árvore frondosa, que talvez durasse até 1000 anos. Uma árvore de uma durabilidade terrível, frondosa. Então nós vamos ver um carvalho em Ofra, que era a próxima casa de Gideão, onde seu pai morava. A Bíblia vai dizer desse carvalho. E esse aqui, de Siquém, que tem vários episódios debaixo desse carvalho. Uma árvore grande e frondosa. E nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Na sequência, vamos entrar na parábola de Jotão, no versículo 7 ao 21. Nós vamos dar uma passada aqui rápido. Vamos ser bem sucinto na nossa fala aqui dentro dessa parábola. Outra versão, a minha Bíblia aqui, é João Ferreira de Almeida, está dizendo a parábola de Jotão. Em outra versão diz apólogo. Um apólogo, o que é um apólogo? Um texto, uma narrativa, que traz diversas lições ética e moral em seu conteúdo. Isso é um apólogo. E outras versões bíblicas aí vai dizer apólogo. Eu mesmo tenho uma. Então Jotão sobe ao Monte Gerizim. Onde seria esse Monte Gerizim? Nós vamos ver lá em Deuteronômio 27, 12. Deuteronômio 27 vai falar de dois montes, o da bênção e o da maldição. Ebal seria o monte da maldição, onde o povo, algumas tribos subiriam e proclamariam a maldição. E o Monte Gerizim, outras tribos subiriam e seria proclamado a bênção. Então o monte da bênção e o monte da maldição. Cheio de raios solares aqui, que delícia. Amanheceu o dia maravilhoso. Aí ele vai subir o monte da bênção para proclamar uma maldição. Deus faz o que ele quer e não tem satisfação a dar ao homem. Como ele pediu um sacrifício de Gideão, sem Gideão ser sacerdote. Vai e oferece para mim o boi. Então no capítulo 27, versículo 12 de Deuteronômio, vai dizer sobre esse Monte Gerizim, onde algumas tribos subiriam para proclamar a bênção. Foram as árvores ungir um rei. E disseram a oliveira, a figueira e a videira: vem, reina sobre nós. Ah não, a gente está ocupado, a gente tem nossos alfazeres. Não, dá pra gente não. Aí foram o espinheiro, que no caso o espinheiro é Abimeleque. Vem, reina sobre nós. Opa, eu aceito. Abimeleque aceita reinar sobre eles. Era uma parábola, um apólogo, com bastante ironia, muita ironia. Ele aceita, mas diz assim: vocês vão ficar debaixo da minha sombra, porque senão vai sair fogo de mim e vai consumir vocês. Que sombra que tem um espinheiro. Olha só, estou aqui ó, na mata. Vamos ver aqui. As 3 árvores deram suas desculpas. Não, não dá para mim não. Eu não quero me envolver com política. Política não dá para mim não. Não, eu já tenho minha missão, política não quero saber de política não. Então convido o espinheiro, ele aceita.
Ele aceita, mas ele exige submissão. Vocês têm que ficar debaixo da minha sombra. Uma ironia, espinheiro não tem sombra. Vamos ver na Bíblia aqui alguns textos que vai falar sobre a missão do espinheiro. Para que ele serve? O que ele causa? Ele taca fogo. Ele taca fogo, ele vai secar, vira aqueles gravetos fininhos. E as árvores, tudo que está em volta dele, aqui mesmo tem, não tem como eu mostrar, mas tem espinheiro aqui. Ele vai secar as árvores que estão em volta dele, vai pegar fogo. Tudo que estiver em volta dele vai tacar fogo. Então, se Abimeleque conseguir contratar teu filho, ele vai tacar fogo no teu filho, porque ele vai secar. Vagabundo é vida curta, não tem jeito. Vamos ver aqui alguns textos. Êxodo 22:6. Êxodo 22:6. Vai falar sobre o espinheiro aqui. Vamos ver aqui. Se rebentar um fogo e pegar os espinhos, olha só, e abrasar a meda de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Qual foi o instrumento para acender o fogo? Espinheiro. Isaías 9:18. Profeta Isaías, capítulo 9, versículo 18. Eu tinha marcado aqui, mas achei aqui. Isaías 9:18. É isso mesmo, 9:18. Porque a impiedade lavra como um fogo. Ela devora as sarças e os espinheiros, sim, ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão ao altar espessas nuvens de fumo. Para que esse camarada serve? Para atacar fogo. Então é a situação aqui de Abimeleque. Não, política não, a gente não quer saber de política. Deixa aí, deixa o espinheiro. Deixa ele mesmo. Ih, vai se meter nisso não. Talvez esteja aqui em pauta a omissão do filho mais velho de Gideão, de não querer reinar, não querer assumir aquela responsabilidade. Costumo dizer, o pior covarde é aquele que está ali, presente, mas você não pode contar com ele. O camarada está ali. Você sabe que ele tem capacidade, que ele é capaz, que ele pode fazer o serviço, mas não pode contar com ele porque ele é covarde. Não, eu não. Aí não, dá para mim não. Tem minhas ocupações. Esse é o pior tipo de covarde. Tem talento, tem as prerrogativas, mas a gente não pode contar com ele. É o pior tipo de covarde. Tem capacidade, você vê capacidade no camarada, mas não tem disponibilidade. O que adianta? Ter capacidade e não ter disponibilidade, não estar disponível para fazer a obra de Deus. Aí, coloca o espinho. Não acontece isso muitas das vezes na igreja? Eu fico olhando lá, às vezes, na outra igreja que eu era membro, culto, começava o culto, a oportunidade de estar com a igreja. Quem tinha talento não ia lá na frente. Não, eu não. Eu só vim para comer. Deixa eu sentadinho no meu cantinho, covarde. Aí o irmãozinho, que é um espinheiro, fala demais, não fala coisa com coisa. Eu estou fazendo uma comparação que nem devia fazer, mas para você entender, para te chamar a atenção. Porque Deus não se agrada de covarde. Aí o irmãozinho vai lá. Fala coisa com coisa. Canta desentoado. Porque você é covarde. Você tem o talento, tem a capacidade, mas não desprega a pança do banco. Aí tem que ouvir o espinheiro. E depois ficar murmurando aí. Fica murmurando. Tem toda a capacidade para assumir um cargo. A igreja te conclama,
te aponta. Você, não, tem meus afazeres. Não dá para mim não. Covarde. Isso é o pior. Essa é a pior espécie de covarde. Está ali. Capacidade, mas não tem disponibilidade. Não pode contar com ele ou com ela. Isso é só um despertamento que nós estamos trazendo aqui dentro das aplicações. Não seja covarde. Deus quer contar contigo. Você vai levar seus talentos tudo para o cemitério. Dr. Miles Murray perguntava para Deus qual é o lugar mais rico do mundo. E Deus respondeu para ele: é o cemitério. E lá tem várias mensagens que não foram pregadas, hinos que não foram cantados, livros que não foram escritos. Porque covardia, levou para o cemitério. Enterrou o talento e levou para o cemitério, fazendo assim do cemitério o lugar mais rico do mundo. Bom, se o homem reclama, é dos seus próprios pecados. Vamos... Aí Jotão ele vai seguir a parábola. Versículo 16. Agora se pois, que é em verdade e sinceridade. Ele sabia que não, é uma ironia. Obraste, fazendo o rei Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubaal, e para com a casa de se com ele usaste conforme os merecimentos de suas mãos. Vocês fizeram justiça a meu pai? A casa de meu pai? Claro que não. Porque versículo 17, meu pai pelejou por vós, ele deu a vida por vocês. Versículo 18. Porém, vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e mataste os seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. Versículo... Ele vai falar aí sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Viram vantagem nisso. Pois se em verdade e sinceridade usaste com meu pai e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque. Se alegre aí. Bom, festejar. Viva o rei, viva o novo rei. Israel nunca tinha tido rei até ali. Esse será o primeiro. E ele vai, versículo 20. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo e consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu e foi se esconder. Foi habitar num lugar longe, escondido de seu irmão, seu meio-irmão. Aí nós vamos entrar em outro assunto aqui. O próximo assunto é do 22 ao 33. Deus não tarda e nem falha. Tem um ditado aí que diz que Deus tarda, mas não falha. Isso é mentira. Deus faz as coisas na hora certa. Ele tem a hora certa, ele sabe a hora certa de agir. E ele vai fazer a justiça. A justiça pertence a Deus. E depois dessa maldição de Jotão, no Monte da Bênção, isso vai levar 3 anos. Começa aqui no versículo 22. Versículo 22. Vai levar 3 anos. 3 anos para se cumprir isso aqui. Quanto tempo você está sendo injustiçado? Quanto tempo a injustiça está aí no seu reino? O povo usa muito a emoção. A emoção, ou melhor, a razão comove, a emoção convence. Ah, família, sangue e tal, vão. Ó, cada um apontando para o seu umbigo, olhando para a sua família, seus interesses pessoais, esquecendo de usar a razão, vão benefício próprio. A emoção, ela convence, a razão comove, mas a emoção não convence para sempre. Um reinado de injustiça, ele vai ser destruído pelo Senhor. Vai chegar a hora, vai chegar o calma. Calma. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Está sendo injustiçado? Espera. Deus vai fazer justiça, que demorou 3 anos. Coitado de Jotão, deve... O que eu falei? O que eu fiz?
Não, Deus usou a boca dele. Só que Deus faz na hora certa, no momento certo. E às vezes Deus faz justiça, você nem vê. Eu nem vejo. Porque tudo é na hora certa. Nada de tarda e não falha. Deus não tarda e nem... Não, é na hora certa. Levou 3 anos. O instrumento da justiça de Deus, o espírito mau. O espírito mau vai vir ao meio do povo de Siquém. Qual era a missão desse espírito? Botar o povo contra Abimeleque. Você vai ver isso pelo menos mais 2 vezes na Bíblia. Um espírito mau enviado a Saul. O espírito vai estar lá como 1 Reis 22, 22. Como induzir, persuadir Acabe. Aí se apresenta um espírito e diz, eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Aí você vê isso, você diz assim, como é que é isso? Como é que funciona isso? Funciona assim, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Roubar caráter, honra, dignidade, não é dinheiro não. Ele veio para essa é a missão dele. Ele está o tempo todo esperando Deus dar ordem a ele para executar a justiça. Ele é servo de Deus. Ele está o tempo todo. Ele é o machado. O machado está posto, ou melhor, ele segura o machado. O machado está posto sobre a raiz das árvores. A árvore que não der fruto, corta e lança no fogo. Ele corta as árvores. Ele está doido para cortar você, está doido para me cortar. É só Deus permitir. Só Deus falar, vai, faz. Ele é servo. Então é assim que funciona. Cumprir a missão dele, mas tem que ter a permissão de Deus. Vamos ver algumas dessas partes nos evangelhos. Permita que entremos naqueles porcos. É os espíritos imundos, malignos. Eles até pregam o evangelho. Andando atrás de Paulo, esses homens são santos homens de Deus. Até que Paulo se irrita e repreende. Enfim, cumprindo a missão dele. Então eu tinha essa missão, fazer a confusão lá na terra. Eles tinham essa missão. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque. O que é aleivosamente? Fraude, calúnia, defamação. Era a missão desse espírito. Arrebentar com Abimeleque, colocar um contra o outro. Cumprir o juízo de Deus. É isso. Versículo 24. Aí Deus está falando, né? Isso é para cumprir fazer justiça, porque ele matou os 70 filhos de Gideão e tal. E os cidadãos de Siquém puseram emboscada nos cumes dos montes. Aí todo vagabundo, assaltante, tem um espírito ruim com ele. Eles vão assaltar as pessoas que ali passavam. Já teve assaltante de nós clamarmos o sangue de Jesus, e o demônio sai deles e eles saem correndo. Teve um que o irmão pastor, não me falha a memória, que clamou o sangue de Jesus. Ele correu e depois ele foi lá na igreja. Ele foi conhecer a igreja. Por que corre? Porque o demônio sai dele. Quando a pessoa está na presença de Deus, com Deus, clama o sangue de Jesus, o demônio sai dele e ele, sai correndo. Outros se entorta todinho e sai. Porque ele está possuído pelo espírito. Esses homens vão ser possuídos, eles vão assaltar quem passava ali. E começa a confusão. Vai ser dito a Abimeleque, está vendo uma conspiração. Cuidado, está vendo uma conspiração em Siquém contra você. Abimeleque, para apaziguar essa conspiração, para acabar com resolver esse problema, ele manda um homem de sua confiança, Gaal, talvez um comandante. Esse homem e seus irmãos, manda lá, vai lá. Acaba com esse motim. Prende quem tiver que prender. Vê lá quem está contra mim. Resolve isso lá para mim.
Só que esse espírito já estava em Gaal também, já fazendo a cabeça dele contra Abimeleque. Abimeleque não sabia, obviamente, envia. E ele chega lá e se une com o povo, e colhem uvas numa colheita, fazem uma festa, bebem, comem. E esse Gaal, sendo um camarada de posses, de conceito de Abimeleque, ele diz: ah, se eu tivesse o povo nas minhas mãos, eu mataria Abimeleque. Quem é Abimeleque? Quem é ele? O importante também é você ter história. Porque se você não ser contratado por um vagabundo, que você vai começar a sua história vagando, sem fundamento, sem raízes. Quem é Abimeleque? Um vagabundo. E Gaal vai se unir, vão comer, vão beber. E o povo vai estar nas mãos dele. Vai estar nas mãos dele. E isso vai chegar aos ouvidos do governador. Governador que é o homem também de confiança que foi colocado por Abimeleque para governar aquela cidade, Zebu. Zebu. Zebu vai chegar, Abimeleque vai falar: ó, olha, está acontecendo aqui isso, isso e isso. Gaal disse isso, isso e isso. O povo já está junto com ele, a rebelião já está montada. Aí no versículo 32, levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que estiveres contigo, e põe emboscada no campo. Levanta-te pela manhã, ao sair do sol, e dar de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele, o povo que tiver com ele contra ti, faz-lhes como alcançar a tua mão. O governador dando instruções para Abimeleque pegar a Gaal. Tá gostoso, não tá a exposição? Mas acabou. Aqui está 1 hora e 1 hora e 13 minutos está dando agora de exposição. Porque tem gente que reclama, eu acelero o vídeo, boto 1.4 ou 1.5. Por que, pastor, que o senhor acelera? Para diminuir esse tempo. E o cérebro, guarda isso aí, o cérebro tem uma capacidade melhor de aprender quando você ouve acelerado. A sua concentração é melhor. Então não reclame não, tá bom? Porque as pessoas que querem ouvir, que querem aprender, estão ouvindo e estão aprendendo. Aquele abraço, Deus abençoe e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.